Meninas, tudo bem com vocês? Pessoas? Tô acostumada a falar meninas, ó, já chamei todo mundo de meninas, mas tudo bem. Meu nome é Daura Menezes, sou fotógrafa, bailarina, pós-graduada em psicanálise e tenho esse canal para falar sobre fotografia, sobre dança e também sobre assuntos de interesse feminino, principalmente histórias de mulheres. Mas, como eu sou uma leitora voraz, adoro estudar, leio desde muito novinha e assisto muitas séries e filmes, eu resolvi compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos, reflexões e alguns insights de livros, filmes e deixar as dicas aqui para vocês. Então, antes de mais nada, eu não sou uma booktuber, eu não sou uma crítica de cinema, mas eu gosto muito de assistir e acho que trocar informações, experiências e reflexões sobre essa arte, todas essas artes, na verdade, é bem legal para a gente aumentar o nosso repertório e para a gente entender também outros pontos de vista e enriquecer os nossos conteúdos, né? Eu trouxe aqui algumas anotaçõezinhas, olha isso, sobre uma série que eu assisti na Netflix. A série é O Círculo do Mal. É uma série documental sobre o círculo íntimo de Adolf Hitler. Esse tema, né, Segunda Guerra, nazismo, holocausto, é um tema que eu gosto muito de estudar, porque eu sou daquelas pessoas que gosta de estudar a história para a gente não repetir erros do passado e para a gente enxergar situações que estejam se desacortinando no nosso mundo atual, que sejam perigosas para que a gente possa combater antes que vire uma bola de neve e o estrago esteja feito, né? Essa série que está disponível na Netflix, ela é muito interessante, porque ela fala mais dos caras que estavam ali apoiando, né? Aqueles caras que eram o braço direito dele, que lideravam tropas, lideravam grupos, cuidava da propaganda, né, como é o caso do Goebbels, mas me faz pensar também sobre quem são as pessoas que a gente escolhe estar ao nosso lado. Não fala tanto do Hitler em si como outras séries, mas mais dessa turma que ele juntou ali. E aí, duas reflexões muito fortes eu separei para vocês sobre essa série. Eu não vou dar spoiler, embora não tenha spoiler para dar, né, gente? É uma série documental sobre uma história que a gente já tá careca de saber. Mas, quando a gente assiste só por assistir, e eu assisti acompanhada de uma pessoa que não liga muito para a história, e ela passou batida, tá? Sobre a série, sobre os detalhes. Mas eu que amo história, prestei atenção em umas coisinhas. E eu sou formada também em publicidade e propaganda, então a linguagem, as cenas, a imagem, também como fotógrafa, a imagem diz muito para mim. E aí eu fiquei presa numa cena, numa passagem que está nos livros de história, onde aconteceu o seguinte. Um grupo de... Os nazistas ainda não tinham convencido a Alemanha de que os judeus eram seus inimigos. Na cabeça deles, tá? Pelo amor de Deus, eu sou completamente avessa a essa história antissemita absurda. Mas eles queriam convencer todo mundo que os judeus eram os verdadeiros vilões. E não conseguiam, eles não tinham argumento, porque essa história é realmente absurda. E como que eles fariam, então? Se já que não tinha como provar esse ponto de vista bizarro. Eles forjaram uma cena. Um grupo de nazistas com roupas típicas da comunidade judaica agrediu um grupo de alemães. Esse grupo de alemães agredidos era um grupo de alemães que, na verdade, estavam presos. Era um grupo que estava ali meio que fazendo uma figuração, tá? Então, eles agrediram, eles
Eu esqueci o nome. Mas eles chutaram, bateram, enfim. Eles fizeram uma cena como se um grupo de judeus... detalhe, vestiram esses presos como cidadãos típicos alemães, tá? Então, os nazistas vestidos de judeus atacaram um grupo de presidiários vestidos de alemães. Qual que era a ideia? E fizeram gravação disso, como se fosse alguém que flagrou a cena, testemunhas, enfim. Fizeram todo um circo para mostrar que olha só como os judeus são maldosos. Eles atacam, batem, massacram, chutam, matam os cidadãos alemães. E aí, com isso, com esse tipo de cena montada, eles começaram a fazer com que as ideias que os alemães tinham dos judeus começassem a mudar. E assim começaram a atacar e quebrar tudo que fosse de judeu, evitar comprar coisa de judeu, enfim. Mas essa é só uma cena entre tantas outras coisas que fizeram para mudar a mente da população alemã sobre a comunidade judaica. O que eu quero destacar aqui em tempos de eleições que a gente está vivendo agora, em tempos de polaridade, fake news, inteligência artificial e outras formas de manipulação de imagem, aqui agora, século XXI, você acredita em tudo que você vê? Você acredita em tudo que você vê nas redes sociais? Você acredita em todos os ataques que as pessoas fazem a determinados grupos? A gente está vivendo algumas guerras no mundo. Não é só Rússia contra Ucrânia, não é só a guerra lá, Israel e Palestina. A gente também tem algumas guerras na África. A guerra civil na Síria ainda está acontecendo, já faz, 10 anos? Está acontecendo. Entre outras guerras que não interessa para a opinião pública, ninguém está falando nada. Mas mesmo essas cenas de guerra, o que é preparado e o que não é? O que é real? E mesmo quando mostram cenas reais, qual é o contexto? Porque se até os discursos são tirados de contexto, as cenas sofrem edição. É muito fácil manipular a mente das pessoas através das redes sociais, mostrando falas e cenas tiradas de contexto. Falas e cenas que você não sabe se foram plantadas ou se são verdadeiras. Você não sabe qual é a intenção de quem começou aquilo. Você não sabe nem, às vezes, o dia que aquilo aconteceu. Existem muitas imagens que são compartilhadas que as pessoas dizem que aconteceram ontem e, na verdade, aconteceram mais de 10 anos atrás. Aqui em Santos acontece muito isso. Toda vez que acontece uma ressaca do mar, aparece alguém com uma previsão catastrófica mostrando imagens de ressacas que aconteceram há 10, 20, 30 anos atrás. Aparecem dados científicos, como se fossem de hoje, que foram de lá de trás e que já foram até contestados. Então, o que a gente acredita? E outra, a gente acredita na primeira coisa que vê, que chega ali no nosso feed, ou a gente vai atrás das informações? Porque é tanta coisa compartilhada que depois a gente vai descobrir que é mentira. E isso tudo me veio quando eu vi essa montagem dessa cena realizada pelos nazistas. Essa manipulação da mente dos alemães para justificar um discurso. Isso acontece até hoje e é bom a gente ficar ligado. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que tudo o que os nazistas combatiam em termos de raça humana, em termos de humanidade, seres humanos, tudo o que eles combatiam era o que eles eram. E eu provo para vocês. Enquanto eu assisti, eu fiz uma lista de quem eram as pessoas presas e assassinadas, as pessoas evitadas, as pessoas que iam para os campos de concentração.
e as pessoas que mandavam para os campos de concentração. Quem mandava para os campos de concentração? Eram os nazistas, que estavam em busca de criar a sociedade ariana perfeita. Vamos analisar estes homens, que são os homens do círculo do Hitler? Vamos lá. Himmler era um cara estranho. Ele era o chefe da SS. Ele era muito estranho. Ele era reservado. Ele não era bom em sociabilização. E ele foi renegado pela polícia e pelo exército. O sonho dele era fazer parte da polícia e do exército, das Forças Armadas. E ele foi renegado. Ele foi dispensado. Esse cara que foi dispensado porque ele não tinha o perfil para fazer parte das Forças Armadas, esse mesmo cara que nitidamente tinha problemas psicológicos graves, esse mesmo cara foi o cara que comandou a polícia alemã. A polícia alemã não, a polícia nazista. Então, ele foi recusado pelas Forças Armadas e assim que o nazismo toma o poder, ele se torna chefe de quem o recusou. Isso não é uma virada isso não é um sinal de sucesso, não. Isso é um sinal para mim de loucura, porque ele não tinha o perfil para as Forças Armadas. Como é que você vai entregar as Forças Armadas para alguém que não tem o perfil nem de fazer parte, como soldado raso? É loucura. Temos mais aqui o Ron, que era corpulento, que tomava conta de uma espécie de rota, um destacamento das Forças Armadas nazistas. Ele era violento, ele era fortão e gay. Ele era homossexual. Gente, um dos grupos mais combatidos e mais massacrados pelos alemães era o grupo dos homossexuais. Eles não faziam parte da sociedade ariana perfeita. Mas o cara que matava os gays era gay. Vamos seguir? Goebbels. Vamos a Goebbels. Goebbels era o ministro da propaganda nazista. Ele era o cara que escrevia os discursos, que fazia os filmes, que criava como é que eu vou dizer assim? Era o discurso mesmo, mas ele criava aquela narrativa que encantava as massas a ponto de todo mundo ficar naquela posição absurda. Horrível. Mas vamos lá. Na sociedade ariana perfeita, na cabeça desses malucos, era preciso eliminar os gays, era preciso eliminar as pessoas que não eram arianos perfeitos, entre eles as pessoas PCD, as pessoas que tinham alguma deficiência física. Goebbels era manco. Eu não lembro agora o detalhe do que deixou ele assim, nem qual era a perna, não sei, mas ele era manco, ele era PCD. E ele mandava matar PCDs. Vamos seguir? Reinhardt, ele foi desonrado e expulso do exército, mas com o tempo ele passou a ser um homem forte dentro do exército nazista. Göring, olha, vamos falar de Göring. Göring, que era um herói porque passou pela Primeira Guerra. Göring era assim com os judeus. Ele foi criado por judeus. Como é que pode? Como é que pode? Então vamos lá. Vamos recapitular? O círculo íntimo do Hitler tinha um judeu, uma pessoa PCD, um homossexual, dois renegados do exército. Era um grupo, eu não vou nem falar do Hitler, tá? Que é o mais absurdo de todos, mas esse grupo do mal mandava matar pessoas iguais a eles, com as mesmas características. E as pessoas
obedeceram. Os soldados nazistas, eles obedeceram. E mais maluco ainda, tá certo que antes de ser Alemanha, a Alemanha fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas na época do nazismo, a Alemanha já estava separada. E quem liderou essa bagunça toda foi um austríaco, um homem que dentro do contexto austro-húngaro era igual a eles, mas dentro do contexto atual, da época, ele não era um alemão, ele era austríaco. Ele colocou ele dominou a Alemanha, ele tinha a Alemanha na mão, nem alemão ele era. E será que questionaram? E aí eu falo assim para você, se a gente for olhar o Hitler, ele também tem todas essas características dentro da vida dele. Ele teve sequelas de estilhaços de uma granada, sequelas físicas. E pensa aqui comigo. O ideal de homens perfeitos, arianos, de sociedade perfeita, eles não viviam isso, eles não eram isso. E eles conseguiram enfiar na cabeça das pessoas que eles precisavam ir atrás de fazer com que a Alemanha fosse o Éden da sociedade ariana perfeita. Então, qual que é o meu recado para vocês? Assistam essa série e observem isso que eu falei mais um pouco, porque eu trouxe aqui só um recorte. Observem e olhem principalmente para o nosso contexto atual, para tudo que nos envolve. Olhem para o seu chefe, para os colegas em volta de vocês, olhem para aquela pessoa que quer se impor como superior, mas olhem para a história com cuidado. Aqueles que desenharam um modelo de sociedade perfeita e mataram milhões de pessoas em nome dessa sociedade perfeita, seriam, dentro dos próprios moldes que eles pregavam, os primeiros a ser assassinados, os primeiros a ser excluídos, os primeiros a ser eliminados. Essa é a minha reflexão para esse dia, para essa leitura dessa série. Fica a dica, assistam e depois deixem nos comentários qual é a leitura que vocês fazem sobre os contextos que a gente vive e os contextos históricos que a gente toma pé quando a gente olha ali no detalhe. Fica essa dica para vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo e bora estudar, bora observar, bora ficar de olho.